Oi, gente! Como eu prometi no vídeo anterior, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas dicas de bolsas de estudo para estudar no exterior. Esses são os tópicos que eu vou cobrir. Tá, vamos começar pelo começo. Se você quiser estudar no exterior, quais são as possibilidades de você ir se você não tiver guardado um trilhão de dólares, né? É, a maior possibilidade é você conseguir uma bolsa de estudos, né? Que em inglês é scholarships. Também existem as bolsas que são grants, que geralmente são um valor fixo, né? Que pode ser dado pela sua universidade ou pode ser dado por uma empresa privada, né? Por exemplo, se você trabalha com tecnologia, então você pode aplicar para as grants de empresas privadas de tecnologia e ver se você consegue ganhar concorrência, né? No caso dos grants, você tem que procurar as empresas que estão interessadas na sua pesquisa, né? Tanto as scholarships como as grants são muito competitivas e elas dão uma vantagem para você no seu currículo. Se você coloca no seu currículo que você ganhou bolsa, você vai chamar atenção, né? Outra possibilidade é ajuda financeira, que em inglês é financial aid, que é muito similar aos grants. É limitado e você geralmente não cobre 100% dos seus estudos. Então, você precisa aplicar para várias para conseguir cobrir todos os seus estudos. Você também pode conseguir um desconto parcial na mensalidade ou na anuidade, seria o fee discount. E esse desconto seria dado pela sua universidade, decidido pela sua universidade ou departamento para onde você vai. Você também pode conseguir um desconto total na mensalidade, que se chama Wave, né? E existem várias formas de conseguir esse Wave. Uma das formas seria parcerias entre o seu governo e o governo do país onde você vai, por exemplo. Poderia ser também você conseguir comprovar que não pode pagar e que precisa da ajuda por algum motivo financeiro ou político, né? No meu caso, eu consegui o Wave porque eu consegui a posição de professora universitária enquanto eu fazia o doutorado. Então, isso na minha universidade significava não ter que pagar a mensalidade. Você tem que verificar se na sua universidade você paga por quadrimestre, por semestre ou por ano. Porque eu, por exemplo, nos Estados Unidos fui para a universidade que era a base de quadrimestre e eu nunca tinha visto isso antes, né? Eu só conhecia estudos por semestre, então eu fiquei muito confusa para fazer as contas de quanto eu tinha que realmente guardar de dinheiro e pagar e sobreviver lá, né? Por último, você pode conseguir um empréstimo estudantil, né? Student loan, que geralmente você consegue de um banco, né? Nos Estados Unidos, você precisa ser um cidadão americano, um cidadão estadunidense para conseguir um empréstimo. Existem também empresas privadas que dão esses empréstimos. E eu sei também que o Banco Santander, por exemplo, dá empréstimos e dá bolsas também para estudar na Espanha. Então, verifica aí, googleia quais são as possibilidades para você estudar mais barato ou grátis no exterior, tá? Aqui são alguns websites que podem ser úteis para você se você já fala inglês, porque tem boas informações sobre bolsas de estudos no exterior. Eu confesso que está um pouco desatualizado, porque eu fiz
lista há muitos meses, porque faz meses que eu estou tentando gravar esse vídeo, mas googleia aí que você encontra, tá? Aqui é especificamente para brasileiros. Existem websites que dão informação para tentar ajudar brasileiros a estudar no exterior, tá? Então procura aí, se informa e vê quais são as oportunidades que estão disponíveis para você. Agora, baseado na minha própria experiência, eu fui estudar no Japão em 2009, né? Como foi que eu procurei bolsas de estudos? Bom, primeiro vai para o website da Embaixada do Japão no Brasil. Vai para procurar sobre o consulado que está na sua cidade, entendeu? Você vai para esses websites e procura informação sobre bolsa e lá tem todas as regras, os prazos e tudo de como aplicar para essa bolsa. No meu caso, foi a Mombuka Gakusho, que é a bolsa de estudos do Ministério da Educação do Japão. Se você entrar no website da Embaixada do Japão, você vai encontrar aí informação de como aplicar para essa bolsa. Também existe a JICA, que é uma organização que visa o desenvolvimento, principalmente econômico, de países em desenvolvimento, né? E eles são muito fortes no Brasil, então procura aí no website deles quais são as bolsas disponíveis. Presta atenção que a Mombuka Gakusho, ela geralmente dá bolsa para mestrado e doutorado, enquanto que a JICA geralmente dá para MBA, para esses cursos de especialização que são mais curtos, né? Por exemplo, de 1 ano, e geralmente são mais para o mercado do que para pesquisa universitária. Então, dependendo do que você queira fazer, você pode ir para um lado ou para o outro. E por último, existe a bolsa de Bunkyo, ou Kenjinkai, que é basicamente, se você for descendente de japoneses no Brasil, como é o meu caso, você pode procurar as bolsas da Associação dos Imigrantes de uma localidade específica do Japão. Então, por exemplo, o meu avô era de Yamaguchi. Então, se eu quisesse uma bolsa Kenjinkai, eu iria procurar Yamaguchi Kenjinkai e assim eu procuraria como concorrer para uma bolsa que é parcialmente paga pela região de onde meu avô era. Então, essas bolsas geralmente são mais para você aprender a cultura do Japão, né, do que para você conseguir um mestrado, doutorado. Bem, outra opção é Au Pair. Au Pair é um programa em que você vai ser babá na casa de uma família. Isso geralmente é nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, em alguns países europeus, né? Nesse caso, você vai morar com a família mesmo, que tem as crianças, e dependendo do programa que você escolhe, você pode ter outros benefícios. Por exemplo, em alguns programas, eles pagam a sua universidade. Também podem pagar um curso de idiomas. Eu conheci uma menina que pagaram até o carro dela. Algumas famílias dão um tipo de mesada também. Enfim, depende. E também são coisas que você pode negociar com a agência ou até mesmo com a família em si. Nesse programa, você pode aprender o idioma do país para onde você vai e a cultura. E com isso, se você ainda não é fluente na língua do país que você vai, é uma excelente opção.
Bem, então também é preciso que você pense quais línguas vale a pena aprender para estudar no exterior. Você tem que ver o custo-benefício, né? Por exemplo, a mais conhecida, obviamente, seria o inglês, mas você também pode pensar, por exemplo, no francês, né? Também existem línguas que são niche. Por exemplo, vale a pena aprender sueco para estudar na Suécia? Pode ser que sim, porque a Suécia tem algumas becas muito boas, inclusive eu conheço gente que foi estudar na Suécia porque saía os olhos da cara a estudar em outros países europeus e a Suécia tem excelente educação. Então, se você escolhe uma língua niche, uma língua que pouca gente aprende para estudar fora, pode ser que você tenha menos concorrência também, né? E tem que pensar também que pode ser importante para você no nível pessoal, que é o meu caso, né? Eu queria estudar no Japão, porque a família da minha mãe é japonesa, né? Então, descendência familiar pode ser importante para você também. Você pode começar a procurar pela bolsa em si, né? Por exemplo, o Mombuka Gakusho procura todas as informações sobre essa bolsa, ou você pode começar procurando pela universidade e a partir daí ver quais bolsas podem ser usadas para essas universidades, né? É muito importante ver que para você entrar num programa universitário no estrangeiro, provavelmente você vai ter que passar por um exame de proficiência. Então, por exemplo, para Mombuka Gakusho, eu tinha que fazer o teste de inglês e o teste de japonês da Embaixada do Japão. E eu tinha que tirar uma nota muito boa ou numa ou noutra língua. Assim era naquela época, não sei se continua sendo assim. Para estudar nos Estados Unidos, eu tive que passar na TOEFL com uma nota boa, muito boa. Depois eu tive que passar no GRE, que é como se fosse um vestibular. Na verdade, o GRE tem outras matérias fora a língua, né? Tem matemática, biologia, etc. E além disso, eu tive que fazer exames de inglês na universidade onde eu ia estudar. Eu tive que fazer 2 ou 3 testes de inglês, sendo que o último era uma apresentação para professores universitários sobre o meu tema acadêmico, tudo em inglês, né? Também é importante você ver que você tem que separar um dinheirinho para fazer esses exames, eles não são grátis. Na minha época, o TOEFL estava R$ 250, US$ 250 e durava só 2 anos. Era algo assim. Ou seja, você tem que renovar cada 2 anos. Não é eterno. Então, você tem que levar tudo isso em consideração, porque a bolsa para aplicar tem uma época do ano que você aplica. Se você, por exemplo, passar na prova do TOEFL em janeiro e a prova da bolsa é só em dezembro, você perdeu um ano inteiro do TOEFL, né? Então tem que planejar bem. E além disso, tem que estudar. Especialmente o GRE. Eu sou péssima em matemática, então gramática, literatura, todas as matérias muito bem, mas matemática eu tive que realmente me esforçar muito para poder passar o GRE. Então, cuidado com isso, tá? Agora, como você vai aprender essas línguas? Uma opção são as escolas de idiomas. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu aprendi inglês e aí o meu primeiro emprego foi como professora de inglês numa escola de línguas. E aí, para todos os professores dessa escola onde eu trabalhei, as outras línguas que a escola ensinava eram grátis. Então, eu aprendi espanhol grátis, né? Então, eu felizmente tive sorte, mas você tem que procurar as oportunidades, né? E quando você encontrar uma oportunidade, agarra, porque
A vida é esforço, mas também é sorte. Então, você tem que aproveitar o que a vida te dá. Também existem cursos grátis de certas associações e instituições. Por exemplo, a instituição Confúcio dá aula de chinês grátis. Eu espero que você já tenha percebido que o chinês, o mandarim, né, é uma língua do futuro. Enormes empresas super importantes são da China, então essa pode ser uma boa língua para você investir. O Mombuka Gakusho, que foi a bolsa que eu consegui do Ministério da Educação do Japão, dava curso de japonês grátis quando você chegava lá. Então, eu tirei uma nota quase perfeita em inglês pela Embaixada do Japão e a minha nota de japonês foi meio fraca, assim, nível intermediário. Mas aí, quando eu cheguei no Japão, eu tive 6 meses só de japonês intensivo. Entendeu? Era o dia todo japonês. Eu não sei se ainda é assim. Você vai ter que pesquisar, tá? Existem também aplicativos de celular. Que eu saiba, o melhor é o Duolingo, porque o Duolingo é grátis. E o Duolingo você pode treinar todos os dias, quantas vezes quiser. Então, eu acho que é uma boa opção para você. Existem também websites que ensinam grátis e você pode também procurar um companheiro ou uma companheira de estudo, que em inglês se chama Language Partner ou Language Study Buddy. Então, pode ser uma pessoa que esteja aprendendo a mesma língua que você e vocês estudam juntos para um estimular o outro, mas também pode ser um estrangeiro que fala nativamente a língua que você quer aprender. Aí você ensina uma língua para ela e ela ensina outra língua para você, entendeu? Digamos, procura na internet uma pessoa que queira aprender português. Aí você ensina português e ela te ensina a língua que você quer. É uma troca grátis, né? Um mucambo. Como escolher o país? Mesma coisa, mesma estratégia de como escolher a língua. Você tem que ver o custo-benefício, né? Você pode procurar, por exemplo, por um país prestigioso, digamos, Inglaterra, claro, né? Eu quero estudar na Inglaterra porque isso vai parecer muito lindo no meu currículo, tá? Mas você também tem que se informar sobre o seu próprio preconceito e o preconceito dos outros. O que eu quero dizer com isso? Porque existem países que a maioria dos brasileiros não quer ir, né? Porque eles não querem estudar em Cuba, por exemplo, sendo que Cuba tem cursos de medicina excelentes, né? Porque os brasileiros não querem estudar em Angola ou na Nigéria, na África do Sul. A África do Sul tem excelente educação, né? Porque não querem estudar em certos países asiáticos, sendo que a Ásia tem algumas das melhores universidades do mundo. E tem também excelentes universidades na América Latina. Veja a UNAM, que é do México, excelente universidade. Então, tem que refletir o seu preconceito. O mundo é muito grande, não é só Europa continental, tá? O mundo é enorme, existem muitas universidades excelentes para você ir. E o que eu quero dizer com preconceito dos outros? Você tem que ter cuidado para não ser inocente. Ir para um lugar e pensar que vão abrir os braços para você, todo mundo vai te adorar, te tratar bem. Não é assim. Se você, por exemplo, quiser ir para a Espanha, existe muito preconceito contra brasileiro lá, e especialmente brasileira, né? Como estereótipo de que toda brasileira quer entrar na Espanha para prostituição e coisas assim, né? Existe muito preconceito em muitos países, nos Estados Unidos inclusive. Então, informe-se. Não vá despreparado pensando que vai ser um mar de rosas, tá? Porque quanto mais preparado você estiver, não só academicamente ou profissionalmente, mas também emocionalmente, melhor você vai aproveitar o seu tempo lá, tá bom? Você também pode considerar a sua descendência familiar, como eu já expliquei. Eu
como tenho família japonesa, queria estudar no Japão, né? Você, por exemplo, pode ter parentes distantes de Angola e você quer estudar em Angola porque são as suas raízes, né? Tem também que levar em consideração que é muito diferente um país para estudar de um país para turistar, tá? Você não pode pensar que você vai lá estudar na França e vai ficar turistando, viajando e aproveitando o tempo todo, não. Mesmo porque viajar custa tempo e dinheiro. E se você for um estudante sério, você vai precisar passar quase o tempo todo estudando e pesquisando. Inclusive, se você conseguir uma bolsa, você provavelmente vai ter que tirar as melhores notas, ser o melhor aluno, porque senão você perde a bolsa, né? Então, seja consciente. Aqui eu tenho uma imagem de alguns países que estavam oferecendo estudos grátis nas suas universidades. Algumas são a Noruega, por exemplo, né? A Finlândia. São países que não muita gente pensa em ir, mas que se você pesquisar, você vai ver que tem excelente qualidade de vida, excelente educação. Então, eu acho que seria uma boa ideia você pesquisar também esses países que não são tão badalados, mas que podem dar uma excelente experiência para você. Como você escolhe a universidade? Primeiro, existem muitos rankings de universidades, tá? Procura o mais recente que for, das melhores universidades na sua área de trabalho. Então, procura aí qual é no Google, né? Quais são as melhores universidades em microbiologia, por exemplo, no mundo, né? Quais são os melhores departamentos em microbiologia no mundo? Vai procurando diferentes rankings para ver se você encontra. Tem que ver o custo-benefício, óbvio. Você pode escolher pela mais conhecida, mais prestigiosa, né? Por exemplo, as universidades dos Estados Unidos, que são chamadas de Ivy League, que ficam a leste dos Estados Unidos, são as mais prestigiosas dos Estados Unidos, né? Como a Harvard University. Então, óbvio, por ser a mais prestigiosa também, é a mais concorrida. Então, você tem que ver se vale a pena você aplicar para Harvard, porque a competitividade é tão grande e você vai gastar muito dinheiro só para aplicar, né? Porque a inscrição para aplicar para a universidade é cara, todos os documentos que você vai necessitar custam dinheiro, o teste de proficiência, você tem que colocar tudo na caneta, fazer uma lista, fazer um Excel dos custos-benefícios, tá? E tem que ver também quão preparado você está para conseguir essa posição, porque se o seu currículo for regular, você não entra. Para você entrar nessas universidades prestigiosas, você tem que ser espetacular a nível mundial, entendeu? Então, faz aí uma autorreflexão, por favor, antes de aplicar, tá? É importante também ver que existe uma diferença entre a melhor universidade e o melhor curso, o melhor departamento ou o melhor orientador. Porque às vezes a universidade é prestigiosa, mas a matéria que você quer estudar não é prestigiosa nessa universidade em particular, né? E às vezes o departamento não é bom, às vezes o melhor orientador do mundo está numa universidade completamente desconhecida, às vezes num país desconhecido para você, entendeu? Então, é muito mais importante você encontrar o melhor departamento, o melhor curso, o melhor orientador para você em qualquer universidade do que só pelo nome da universidade, tá? Leve isso em consideração também. Agora, aplicar para a bolsa não é grátis, tá? Custa tempo e dinheiro. E quando eu digo tempo, eu quero dizer bastante tempo. Isso pode demorar
até um ano e meio, tá? Porque às vezes você aplica e tem que esperar o resultado, que dura meses. Na maioria das vezes, a aplicação da bolsa é em várias etapas. Então, digamos que você tem que passar em 3 ou 4 provas diferentes, ou 3 provas e uma entrevista, e tudo isso, cada uma num mês diferente, entendeu? Então, você tem que separar esse tempo e planejar, porque vai custar, né? Você tem que também pagar para aplicar para a bolsa, na maioria das vezes, exceto se for uma organização não governamental, se for uma associação do governo, mas a maioria das bolsas você tem que aplicar para poder participar da competição. Além disso, você tem que autenticar os seus documentos e fazer assinaturas no cartório. Tudo isso custa muito dinheiro, tá? Também tradução juramentada, caríssimo. Você não vai poder você mesmo fazer tradução e entregar, porque eles não vão confiar. Tem que ser uma tradução oficial, tá? Então, prepara e separa o dinheirinho aí, se planeja para poder conseguir essa papelada toda. Os cursos de línguas, você já sabe que também podem custar dinheiro, né? E os exames de proficiência também. Então, a conclusão é que você conseguir bolsa para estudar no exterior é difícil, mas não é impossível, tá? E não só isso, você não está sozinho. Existem muitas pessoas ao redor do mundo que você pode procurar na internet e conversar com elas, perguntar. Quando você escolher uma universidade, vai procurar no website deles o departamento de estudantes estrangeiros e faz pergunta, não tem vergonha não. Enche de perguntas detalhadas sobre como conseguir a posição, como funciona, que tipo de apoio você pode receber e tudo mais, tá? Então, não tenha vergonha de procurar e de perguntar para outras pessoas que já passaram por isso. É muito importante que você se informe bem e se planeje bem. Não é assim na doida, o prazo é amanhã, vou começar a procurar. Não, não é assim. Meses de antecedência, meses de planejamento, tá? Todas as bolsas para aplicar tem prazo, tá? E também para entrega dos documentos, tudo tem prazo, então não é qualquer hora do ano, qualquer momento que você quiser. Você tem que primeiro anotar quais são os prazos de cada coisa. Também você tem que fazer uma lista dos custos, tanto de tempo como de dinheiro, ok? Se planeja bem. E tem que ver quais são os pré-requisitos de cada curso e de cada bolsa de estudos. Se eles exigem teste de proficiência, então quais são? Onde é que eu posso tomar essas provas? Quais são as datas dessas provas, por exemplo, né? Quais são os diplomas que eu preciso para poder aplicar para essa bolsa? Quantos anos de estudo eu preciso, por exemplo? Porque no Japão e nos Estados Unidos, por exemplo, eles exigem um número mínimo de anos de estudo para poder entrar na universidade. Então, se você pulou um ano ou se você não conta jardim de infância, você não vai chegar no mínimo. Então, presta atenção quais são os pré-requisitos antes de começar a aplicar, tá? E a minha última dica é: o mundo é grande. Esteja aberta a diferentes possibilidades, tá? Não fica pensando que estudar fora é só Estados Unidos, Inglaterra, sabe, Portugal. Não, que isso, abre a cabeça, o mundo é gigante, 5 continentes, tá? Procurem cada um dos continentes e abre a cabeça. Realmente é maravilhoso viajar, é maravilhoso conhecer gente de todos os lugares e eu desejo a você a maior sorte do mundo e desejo muito sucesso. Obrigada.